E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse período estudando a doutrina de Deus e estaremos hoje conversando sobre o tema Deus é Onipotente, a nossa terceira aula da revista. E pessoal, para nós começarmos, nós iremos fazer a leitura do texto áureo que está localizado no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Mas antes de fazermos essa leitura, eu estarei orando para nós iniciarmos nossa aula. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de te conhecer, temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a chegar ao entendimento de quem o Senhor é. Esteja, Senhor, conosco nesta aula, que o teu Espírito Santo esteja junto conosco, nos ajudando a te conhecer melhor, a entender as palavras que o Senhor deixou para nós. Nos ajude a chegar ao entendimento correto de quem é o Senhor. Esteja conosco, nos abençoe, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, pessoal, o texto áureo diz assim: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E para a aula de hoje, nós estaremos tendo como base o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 22. Nós iremos fazer a leitura deste texto ao longo da nossa aula. Então, aqui nós estaremos lendo por partes, em alguns versículos, e estaremos conversando um pouco sobre o trecho desse capítulo 22. Ao finalizar isso, começaremos um novo trecho e assim ao longo da nossa aula estaremos lendo por completo o capítulo 22 do livro de 2 Samuel. E aí, se você prefere fazer a leitura em sequência de todos os versículos, você pode também pausar a aula aqui, fazer a leitura do texto bíblico na sua Bíblia, e aí depois você retorna aqui na nossa aula e estuda conosco parte a parte desse capítulo, tá bom? Então, pessoal, começando a leitura do texto, os versículos de 1 a 6, nós temos a seguinte escrita. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Pessoal, nesse trecho aqui nós conseguimos ver o louvor ao Todo-Poderoso que nos livra. Então, a evidência do poder de Deus destaca-se nos grandes livramentos que ele dá aos seus no dia a dia. Nós vemos que Davi, ele compõe o salmo com a alma repleta de louvor, repleta de gratidão pelos livramentos que o Senhor lhe fizera quando ele vivia momentos de tensão, porque ele estava sob ataque de poderosos reis, de generais. Então, Davi, ele tem a alma repleta de louvor a Deus, ele é grato pelos livramentos que o Senhor lhe proporcionou. Os seus inimigos eram maiores que ele. Então, os inimigos de Davi eram maiores que ele. Os seus inimigos, eles tinham muitos recursos e sozinho, Davi jamais poderia vencê-los. E nós podemos ver que aqui no texto ele faz algumas analogias, como por exemplo rocha, fortaleza, escudo, torre, refúgio. Todas essas analogias apontam para alguns elementos essenciais de quem está sob ataque. Então aqui nós conseguimos ver que Davi ele compõe esse salmo com a alma louvando a Deus, porque ele foi livrado, ele foi liberto, ele teve o livramento proveniente do Senhor quando ele estava vivendo esse momento tenso de ataque pelos poderosos reis e generais.
Por isso, Davi louva a Deus com gratidão pelos livramentos. Além disso, Deus é todo-poderoso. O seu poder é maior que o de Davi e maior que de todos os seus adversários juntos. E o interessante é que Deus, ele é solícito, ele é acessível ao coração de quem o clamar. Então, Davi mesmo ele declara, né? Invoco o Senhor e sou salvo dos meus inimigos, no versículo 4. Então, o Deus, que ele é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder, ele vem em socorro das pessoas que são impotentes, fracas, fracos mortais, né? O autor da revista diz isso, fracos mortais, e os livra. Além disso, nós temos aqui o texto de Romanos 10, 12, que diz que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí é interessante nós nos atentarmos, pessoal, que a ação de Deus em nosso favor não tem nada a ver com algum mérito que nós tenhamos, porque nós não temos mérito. A ação de Deus em nosso favor tem a ver com a sua bondade, com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, que nós nos lembremos que a ação de Deus em nosso favor não tem nada a ver com o nosso mérito, e sim com a sua bondade, com a sua graça e com a sua misericórdia para aqueles que o invocam. Continuando então na leitura do texto. Agora nós faremos a leitura dos versículos 7 ao 14. E o texto diz assim: Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalga um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Então, pessoal, nós vemos aqui a questão de que o Todo-Poderoso que se move pela angústia e pelo clamor dos seus. Aqui, os movimentos e as ações de Deus são extraordinários, são apavorantes, e esses movimentos de Deus enfatizam o poderio de Deus que cuida do seu povo. Então, nessa descrição que Davi faz, nós conseguimos ver os movimentos e ações extraordinárias de Deus. Tais movimentos, eles enfatizam o quão poderoso Deus é, e esse Deus que cuida do seu povo. Ele baixa os céus, monta no querubim, faz trevas e águas escuras. Sua presença acende o fogo e sua voz se faz ouvir como a de um trovão. Pessoal, é interessante nós pensarmos que enquanto nós vivemos aqui nessa terra, enquanto nós não formos para nossa casa, para os céus, nós passaremos por dias difíceis, e esses dias eles são inevitáveis neste mundo. Paulo mesmo ele diz que as aflições dos dias presentes não são nem para se comparar com a alegria que um dia há de ser revelada. Nós temos aqui então Paulo dizendo no capítulo 8, versículo 18 de Romanos: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pessoal, quando Israel esteve cativo, Deus veio em socorro do seu povo. Jesus é a maneira mais completa do Deus Todo-Poderoso mover-se em benefício dos homens. E aí, os poderes dos céus, os poderes da terra, eles se abalaram pelo fato de que o Todo-Poderoso deixou o esplendor da sua glória para socorrer e para dar vida a pecadores.
Continuando a leitura do texto, faremos agora a leitura dos versículos 15 ao 20. E nós vemos que o autor continua: atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Aqui, pessoal, nós vemos a questão do Todo-Poderoso que socorre os seus pela graça. Davi, ele descreve a maneira magnífica do livramento do Senhor. E mesmo não se sentindo merecedor, ou se sentindo digno do cuidado do Onipotente, ele reconhece a bondade do próprio Deus em tomar a iniciativa ao seu socorro. Se nós continuarmos a leitura dos versículos 21 ao 27, nós conseguimos ver o seguinte: O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então, aqui nós conseguimos ver o Todo-Poderoso recompensa os seus. E aí, é curioso, porque parece que esse Salmo de Davi ele entra em contradição com os versículos anteriores. Né? Porque até então ele falava de um favor imerecido, mas agora ele cita a recompensa e a retribuição conforme os atos de justiça de Davi. Porque a graça divina não nos isenta de responsabilidade. Ou seja, temos que lembrar que apenas a experiência da graça nos constrange a viver uma vida digna de arrependimento. Ela não nos infla com arrogância, mas nos quebranta, nos faz perceber o quão insuficiente nós somos. E aí, pessoal, o entendimento de viver a vida que agrada a Deus, ser submisso à sua vontade, são ações de um coração arraigado na graça de Deus. Por isso, que nós possamos nos lembrar disso, que esse entendimento de viver uma vida que agrada a Deus e sermos submissos a Ele, à sua vontade, são ações de um coração que está arraigado na graça de Deus. Amém? Então, pessoal, ainda nós continuaremos fazendo algumas análises. Porque, por exemplo, Davi, ele nos ensina que Deus se alegra e nos recompensa por algumas coisas. Por exemplo, Deus se alegra e nos recompensa pela prática da justiça. Então, a graça de Deus nos constrange a viver de modo justo. E a justiça, ela deve ser o parâmetro das nossas ações, das nossas atitudes, pois os que assim agem, eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos aqui um texto lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, que diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, primeiro ponto, Deus se alegra e nos recompensa pela prática da justiça. Segundo ponto, Deus se alegra e nos recompensa pela pureza das mãos. As nossas ações, elas não podem ser marcadas pela impureza do pecado, mas elas devem ser comprometidas com o que é digno da graça que nos resgatou. Lá em Efésios, nós vemos a seguinte frase:
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que possamos nos lembrar disso também. Terceiro ponto. Deus se alegra e nos recompensa por seguir no caminho do Senhor. Então, a graça de Deus nos faz perceber o quão maravilhoso é seguir no seu caminho. Termos um estilo de vida, sentimentos e emoções em Cristo, por Cristo e para Cristo. Olha só o que o Salmo 119, versículo 1 nos mostra. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Que possamos nos lembrar disso e seguir nos caminhos do Senhor. Além disso, Deus se alegra e nos recompensa por viver na presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela deve ser buscada. E buscada não como um rito religioso, mas como um deleite. Porque estar na presença de Deus significa uma vida que o agrada. Olha só, no Salmo 51, versículo 11, nós temos a seguinte frase: Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo. Que possamos então, pessoal, viver na presença de Deus, dia a dia. Além disso, Deus se alegra e nos recompensa por ter os mandamentos diante de si. A ideia clara de que os mandamentos do Senhor, eles devem ser vivenciados no nosso dia a dia, com fidelidade, com integridade, ou seja, devemos ser fiéis independente das circunstâncias e devemos agir corretamente, mesmo quando ninguém está nos vendo. Então, essas são marcas de quem tem uma vida com Deus. E nós temos aqui o texto de Jó, capítulo 1, versículo 8, que diz: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Continuando, Deus, ele se alegra e ele nos recompensa por sermos irrepreensíveis. A repreensão, ela é uma consequência natural para os que agem e para os que falam sem pensar. Então, quem fala, quem age sem pensar, tem como consequência natural a repreensão. Aqueles que decidem viver conforme o seu próprio coração também têm como consequência a repreensão. Devemos nos lembrar: ser irrepreensível é viver com prudência e com retidão. Então, mais uma vez, ser irrepreensível é viver com prudência e retidão. E nós temos aqui esse texto de Filipenses, capítulo 2, versos 13 a 16. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então aqui é um chamado para sermos irrepreensíveis, para sermos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Devemos resplandecer como luzeiros no mundo, devemos preservar a palavra da vida. Amém? Que possamos nos lembrar disso também, pessoal. Além disso, Deus ele se alegra e nos recompensa por guardar-se da iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado de maneira habitual, ou seja, com um tom de normalidade. Então, quando nós vivemos no pecado, isso já é normal, já é natural para a gente, isso sim é uma iniquidade. Quando esse pecado já não entristece, não nos incomoda, ele passa a ser convidativo, ele passa a ser atraente aos nossos olhos, isso sim é uma vida na iniquidade. Por isso, devemos guardar-nos da iniquidade. Olha só o que o Salmo 66, versículo 18 nos diz: Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E
para terminar, Deus ele se alegra e nos recompensa pela pureza dos olhos. Os nossos olhos eles são as janelas da alma, como já disse o poeta, porque nós só vemos o que a nossa alma quer que vejamos. E Jesus nos ensinou que tudo depende do conteúdo do nosso ser. Então, aqui nós temos o versículos 22 e 23 do capítulo 6 do livro de Mateus, que diz: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há... Perdão, vou falar novamente. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, pessoal, mais uma vez, mostrando que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Então, que possamos buscar essa pureza dos nossos olhos. E aqui, pessoal, nós vimos então algumas das recompensas e algumas das alegrias de Deus em nós, né? Que possamos nos lembrar de cada uma delas e buscarmos viver cada dia mais com cada uma dessas práticas. Amém? A recompensa sobre os injustos e perversos vem de uma maneira implacável e destruidora. Então, quando a gente estava lendo ali o texto de 2 Samuel, esse último trecho que nós lemos, nós vimos que a palavra usada por Davi é inflexível. Os justos e a recompensa sobre os justos e sobre os perversos, ela é inflexível, ou seja, traz uma ideia clara de que não haverá justificativas, não haverá atenuantes, ou então não haverá nem mesmo desculpas no dia do acerto de contas. Por isso, que possamos nos lembrar que o justo juiz exercerá sua justiça. Então, arrependam-se enquanto há tempo. Então, fica um chamado, uma advertência, para que nós nos arrependamos, porque o justo juiz exercerá sua justiça. E ele será inflexível entre os injustos e entre os perversos, entre aqueles que viveram de maneira implacável e maneira destruidora. Continuando a leitura do capítulo 22 de 2 Samuel, nós temos o versículo 28 até o 43, que diz o seguinte: Tu salvas o povo humilde, mas, com um lance de vista, abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é... Desculpa, irmãos, aqui meu celular começou a... Ele me ouviu aqui e abriu o assistente. Vou começar a leitura de novo porque eu me perdi aqui, tá bom? Me desculpem mais uma vez. Tu salvas o povo humilde, mas, com um lance de vista, abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois cingiste de força para o combate e me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse.
Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os e, com a lama das ruas, os amassei. Aqui, pessoal, nós conseguimos ver o Todo-Poderoso, ele nos capacita a lutar e a vencer. Então, o Senhor, ele é com os humildes. Ele está presente junto àqueles que têm capacidade de reconhecer que são limitados, fracos e frágeis. E aí, é interessante nós percebermos que como é feliz o homem que percebe que é pequeno, que é insuficiente, e como é feliz o homem que procura depender tão somente do Senhor. Nós conseguimos ver isso nesse trecho, né, que é relatado aqui. Além disso, em Deus nós podemos vencer obstáculos maiores que nós mesmos. Então, Deus ele nos faz saltar obstáculos. Ele é colocado aqui no texto, né, como escudo contra os ataques. Nele a segurança. É a rocha em que está firmada a nossa vida. A sua presença é o nosso refúgio inexpugnável. Além disso, a vida cristã é uma batalha. Portanto, quem se dispersa ou quem relaxa em plena guerra, certamente sucumbirá. E aqui, interessante nós percebermos que aos soldados em guerra cabe obedecer a seu comandante e lutar corajosamente. E Deus nos capacita a sermos rápidos como a gazela. Ele nos dá destreza e força para lutar nas batalhas. Nós vimos isso retratado aqui nesse trecho de 2 Samuel, dos versículos 34 e 35. Além disso, o Senhor ele providencia escudo e caminhos largos para que nós não tropecemos. E o seu cuidado sobre os seus faz triunfar. E também as batalhas elas são vencidas não pelos guerreiros em si, mas por quem comanda e capacita a não retornarem de suas batalhas sem vitória. Ou seja, que nos lembremos que as batalhas não são vencidas pelos guerreiros em si, mas sim por quem está comandando e capacitando esses guerreiros. Que nós possamos lembrar que as nossas batalhas não são vencidas somente por nós mesmos, mas sim por quem está nos capacitando, quem está nos comandando. Amém? Olha só, eu até deixei aqui destacado essa frase. O nosso comandante já batalhou e venceu por nós, e ele mesmo nos garante a vitória em Cristo Jesus. Amém? 1 Coríntios, versículo 57 do capítulo 15 diz: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pessoal, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, estaremos lendo os versículos finais do capítulo 22 de 2 Samuel. Dos conflitos do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim, bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre. Então, pessoal, aqui nós conseguimos ver que o Todo-Poderoso, ele é cheio de graça. Se nós pararmos para refletir, nós enfrentamos muitas aflições e muitos problemas em nossas vidas. E muitas dessas aflições e problemas que nós enfrentamos nascem dentro da nossa própria família. Essas dificuldades que advêm dentro da nossa família são uma das mais difíceis aflições, né? Isso nos aflige muito. Mas que nós nos lembramos, nós não nos esqueçamos que onde existem pessoas, existem problemas. E uma vez que a nossa família é composta de pessoas, também haverão problemas. E aqui, o salmo cantado por Davi, ele nos diz que, o Davi falando, né?
também me livraste das contendas do meu povo, lá no versículo 44. Então, isso nos dá uma ideia clara de que essas contendas, esses problemas, elas são inevitáveis, mas superáveis pela graça do Senhor. Ou seja, nós não temos como escapar de todos os problemas, todas as aflições, todas as contendas da nossa vida e do meio também dessas aflições entre a nossa família. Mas nós podemos superá-las pela graça do Senhor. E Davi ele conclui este poema louvando a Deus e cantando louvores ao nome do seu Deus. A maneira que Deus age com Davi não tem nada a ver com Davi, mas com a natureza cheia de graça de Deus. E isso é muito importante que nós saibamos, é muito interessante nós entendermos isso. E aqui o autor da revista, ele traz um trecho que eu vou estar lendo aqui para os irmãos para nós refletirmos nisso juntos. Ele diz: o que as nossas Bíblias traduziram como bondade vem da significativa palavra hebraica, entre aspas, hesed. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas diz hesed, que quer dizer amor incondicional, compaixão profunda, bondade sem limite e graça. Não podemos acreditar que Deus tinha um xodó com Davi, por ele ser cheio de qualidades e meritosamente Deus era com ele. Não. Simplesmente porque a recede essa palavra em hebraico, né, do amor incondicional, compaixão profunda, bondade sem limite, graça do Senhor nosso Deus foi sobre ele. Então, esse amor, essa graça, essa bondade de Deus estava sobre Davi. E sabendo disso, isso nos reconforta, nos anima, nos enche de fé, nos enche de esperança na tribulação. Porque na hora da angústia, basta clamar que o Senhor do Universo Todo-Poderoso virá em nosso socorro. Então, eu fiz a leitura aqui, eu também não sabia como pronunciar algumas palavras, então eu vou tentar resumir aqui para vocês. Deus ele não tinha um xodó com Davi. Então, não era porque Davi era cheio de qualidades, ele tinha méritos que Deus estava com ele. Não, isso não é isso. Da mesma forma que Deus era com Davi, Deus é conosco. Por conta do seu amor incondicional, por causa da sua compaixão profunda, por causa da sua bondade sem limite, por causa da sua graça. Por isso que nós nos lembremos que na hora da angústia basta clamar que o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, virá em nosso socorro. Amém? Pessoal, essa foi a terceira aula da revista Compromisso, a Doutrina de Deus, publicada pela Editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Eu recomendo que você esteja adquirindo esse material físico também, para que você esteja acompanhando as nossas aulas. Se você quiser ter um entendimento maior, às vezes, se eu falei alguma coisa que não ficou muito entendida aqui, se ficou com alguma dúvida, ou se você quiser ter essa visão e esse entendimento completo da visão do autor da revista, eu recomendo que você adquira esse material. Se você tiver esse interesse, você pode entrar em contato conosco que nós estaremos conversando com você, te instruindo para como você consegue adquirir esse material, tá certo? Pessoal, se você ficou com alguma dúvida também, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Você pode colocar o seu comentário aqui nos comentários do vídeo do YouTube. Se você quiser mandar ele privado, você pode mandar para o nosso e-mail, que está aqui na tela. Você pode também, e te convido também, a curtir a nossa página no Facebook. E se você tiver interesse de participar do nosso grupo do WhatsApp específico da Escola Bíblica Dominical, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também o link, onde basta você clicar no link, você vai ser redirecionado para uma página do WhatsApp e você consegue entrar no grupo exclusivo da EBD, da Igreja Batista no Caminho da Fé. Tá certo? Pessoal, agradeço pela atenção, agradeço por você ter disponibilizado um tempo, separado um tempinho aí do seu dia para assistir essa aula da nossa EBD. Espero que tenha sido edificante para a sua vida e que possamos juntos nos lembrarmos o quão poderoso é o nosso Deus. Amém? Pessoal, até a próxima aula. Deus abençoe a você e a sua família e até mais.